Olá, meu nome é Emerson José Flório, tenho 48 anos. Minha profissão, depois de ter passado 32 anos trabalhando numa empresa automobilística, resolvi me aposentar e iniciar uma nova carreira, uma nova jornada, unindo tudo que eu gosto de fazer. Uma delas são os trabalhos manuais, então montei um ateliê voltado a projetos residenciais. Em paralelo a isso, fazendo do hobby uma profissão, pus em prática, um trabalho que eu já faço há anos, que é o trabalho de guia de turismo, unindo isso com o motociclismo. Então eu monto passeios guiados, principalmente pelos Alpes europeus. Faço parte do motoclube Bodes do Asfalto, onde eu sou muito conhecido aqui, principalmente na facção ABC, tanto pelas minhas aventuras, como pelo meu lado gastronômico, que é mais uma das minhas paixões. Aliás, a qual eu tento unir junto com os meus passeios. Essa minha vida de aventura começou faz tempo. De pequeno entrei no escotismo e daí para frente eu nunca mais parei de passear, de viajar e principalmente de fazer aventuras. Essas aventuras elas começaram com os pequenos acampamentos que viraram caminhadas, jornadas de vários dias. Depois veio a espeleologia, a exploração de caverna, que foi uma paixão. E essa paixão me levou a aprender a escalar, aprender a mergulhar, justamente para poder cada vez mais me desenvolver nessa área de espeleologia. Isso também me trouxe alguns amigos que me apresentaram a vela. A vela foi amor à primeira vista, aquela liberdade, aquele contato com a natureza, o sonho de poder cruzar várias distâncias, Aquela liberdade que a vela me trazia, o motociclismo também me proporcionou. A moto, ela te integra com a natureza. De manhã, quando você cai na estrada e você passa do lado daquelas fazendas que estão acendendo o fogão a lenha, aquela hora, aquele cheirinho de comida feita no fogão a lenha, você sente tudo isso. A diferença de temperatura, às vezes muito frio, muito quente, tudo isso você está junto. Minha primeira moto foi uma XR200, uma Honda XR200. A princípio, ou a desculpa da compra dela foi o fato de ir para a faculdade, que além de ser muito mais rápido, mais fácil, eu ia economizar muito com combustível e estacionamento. Mas na verdade eu queria a moto era para fazer os passeios de final de semana, que começaram aqui do lado de casa, 50 km, 60 km, 70 km. Depois veio a primeira descida de serra, ir até a praia. E aí começaram as primeiras aventuras, sobre duas rodas. Aqui ao lado de casa, eu moro na região do ABC, estava sendo construído o Rodanel. Então várias casas bonitas, haviam sido desapropriadas. E a nossa aventura era entrar de moto pelas trilhas que os tratores abriam e saíam nessas casas. E aí o mais legal de tudo, nós cruzávamos por dentro das casas, entrávamos na sala, saíamos na cozinha, descíamos alguns lances de escada, saímos num outro ponto da casa e tal. Esse era o nosso passeio de final de semana. Até então, tudo não passava de pequenos passeios de 2, 3, 4 horas no máximo. Até que veio o convite do meu cunhado. Um convite que mudaria muito, não só essa minha relação com as duas rodas, mas também iniciaria uma paixão com ela. Ele me convidou para ir rodar, para darmos a volta nos Alpes de moto. Aquilo, puxa vida, parecia um sonho inatingível. Aquela noite eu não dormi, fiquei pensando a noite inteira como que faria, seria possível, tal. Nunca ouvi falar num passeio desse, Mas como eu não sou de recusar uma boa aventura, lá fui eu. Saímos da Alemanha, entramos na Áustria e iniciamos a subida da serra. A intenção era cruzarmos por cima da montanha, um caminho muito lindo. Porém, de longe já dava para ver uma nuvem preta que ia deixar o nosso caminho bem difícil. A temperatura, que já não estava muito quente, estava em torno de 12 graus, começou a despencar. Quando bateu 4 graus, uma luz de alerta acendeu no painel. Para melhorar, começou a garoar. Isso daí me deixou mais alerta, porque água e frio numa temperatura próxima a 0 graus vira gelo. Gelo em moto é uma coisa que eu imaginava que não deveria ser muito legal. Aí, por sorte, quando bateu 0 graus, apareceu um posto de gasolina. Começou a nevar, paramos lá. Aí foi engraçado, aquela maquininha de secar a mão, pra gente foi uma maravilha, porque em vez de secar a mão, a gente estava usando ela para aquecer a mão. Aí meu cunhado todo preocupado, Tava imaginando que dali para frente, eu ia desistir. Virou para mim e perguntou: "E aí, você tá gostando?" E eu com um baita sorriso no rosto, virei para ele e falei: "Cara, eu tô adorando." Bom, não preciso dizer que foi uma viagem maravilhosa. Foram 10 dias misturando chuva e sol. De lá entramos na Itália, demos a volta nos principais lagos do norte da Itália, Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como, onde cruzamos com a Suíça. Passamos por Lugano, que tem também um lago maravilhoso.
De lá voltamos para a Áustria e acabamos nosso passeio na Alemanha. Daí para frente não parei mais. Era um passeio em cima do outro. Até essa minha facilidade que eu tenho com os idiomas, como eu morei um pouco na Alemanha, falo um pouquinho de alemão, falo um pouco de português, falo inglês, espanhol, um pouco de italiano também. Como um bom descendente italiano, um pouco de italiano eu tenho que falar também. O que me levou também à gastronomia. Por isso que esses meus passeios, eles sempre misturam a gastronomia local com as lindas paisagens, né? E como isso daí? Quando você chega naquela cidadezinha, numa montanha, uma cidadezinha, principalmente uma cidadezinha europeia, aquela cidadezinha milenar, aí você para na bodega e pede, eu quero um prato típico, um prato local, só que apenas um prato. Aí ela olha assim e fala, pô, mas vocês estão em 3, como um prato só? Não, não, isso é para começar. Aí vem o primeiro prato, dividimos nos 3, o segundo, o terceiro. Assim cada um tem a oportunidade de experimentar um pouquinho de cada prato. E o passeio de moto, ele te dá essa liberdade, ele te dá essa facilidade. E outra, para mim a moto é um imã de coisas boas. O ponto A e o ponto B para a moto são apenas meras localizações geográficas. O importante é tudo aquilo que você vive enquanto você percorre o caminho entre eles. Uma coisa que eu faço desde que eu comecei a viajar, não só de moto, como nas minhas outras jornadas, eu escrevo meus diários. E esses diários se tornaram uma coisa muito legal entre meus amigos, né? Então eles vão acompanhando os meus relatos, vão acompanhando os vídeos. E isso se tornou uma rotina muito legal nos passeios. Falando um pouquinho das histórias, porque quem está na estrada tem muita história para contar. Uma coisa que eu aprendi nessas viagens é não ter um roteiro muito fixo, um roteiro muito fechado. Esse passeio ele vai se realizando diariamente. Então nem sempre aquele planejamento inicial é o que vai acontecer durante o passeio todo. Um exemplo disso foi um passeio que nós fizemos pelo Oeste Americano. Então nós tínhamos o nosso ponto de partida, de chegada a Los Angeles. A intenção era pegar um trecho da Rota 66 e depois ir até o Grand Canyon. Beleza, até lá fomos seguindo um roteirinho, tal, traçado. Chegamos no Grand Canyon, de lá já pegamos uma dica. Não, sai por trás aqui, vai ter uma estrada que você vai passar por vários outros canyons. Foi uma dica maravilhosa. De lá pegamos uma outra estrada, paramos num posto para abastecer as motos. Nisso vem um outro motociclista, para do nosso lado. Um detalhe que nós sempre colocamos nas motos são as bandeiras do Brasil. Ele olhou aquela bandeira, veio, já começou a puxar assunto, o que estávamos fazendo, qual que era o nosso roteiro, tudo. Aí falamos, não, o nosso roteiro é ir para lá. Mas o lá nós ainda não decidimos. Aí ele abriu a jaqueta, tirou um mapa, colocou em cima do tanque e começou a contar a história dele. Faz 3 meses que eu estou andando pelas estradas aqui. As linhas que eu tracei de azul são caminhos legais. As linhas que eu tracei de amarelo são caminhos bem legais. Agora, as linhas que eu tracei de vermelho foram lugares inesquecíveis. Aí ele dobrou o mapa, nos deu o mapa e falou, bom, agora vocês têm para onde ir. Boa viagem para vocês. E foi embora. Então, isso é uma coisa que o motociclismo ele traz, essa integração não só com a natureza, mas com todas as pessoas que você cruza pelo caminho. Ali para frente, nós seguimos só o que ele tinha marcado de vermelho. Foi mais uma das viagens incríveis que aconteceram sem ter nada programado, sem ter nada marcado. Aliás, um momento engraçado desse passeio, com essa brincadeira de andar de moto, às vezes dá aquele sono, aquele cansaço, né? Então desenvolvemos uma técnica de cochilar em cima da moto. Como? Peraí, cochilar em cima da moto? Isso mesmo. Nós jogamos os pés sobre o guidão, encostamos a cabeça no top case, né? E damos aquela cochilada de 5, 10 minutos. É o suficiente para dar aquela renovada. Aí estávamos naquele parque das sequoias gigantes, paramos, né? Uma sombra deliciosa, não deu outra, né? Encostamos para dar nossa cochilada. Isso passou um carro, gritou alguma coisa e consegui entender algo como bear. Bear? Urso? Deve ter sido alguma coisa. Aí passou um outro carro, gritou a mesma coisa, né? Aí levantamos, olhamos à nossa volta. Não é que tinha um urso mesmo? Um urso do nosso lado, passando pela mata, assim. Aí veio aquele sentimento misto de temor e desejo, né? Temor daquele bicho, porque não é um animal que estamos acostumados aqui no Brasil. E desejo de ver aquele bicho maravilhoso do nosso lado, né? Aí não sabíamos se ligávamos a moto, saíamos correndo, ou se pegávamos a câmera e filmávamos, né? Bom, lógico que nós filmamos, né? Uma outra vez também nós saímos da Itália, entramos na França, nós saímos da Itália, entramos na Suíça, França, tudo isso passando em cima dos Pirineus. E da França pegamos o rumo do litoral, saindo em Nice. Em Nice, paramos num acostamento bem estreito e começamos a apreciar a paisagem, né? Então passou um cara com uma lambreta, foi até lá na frente,
voltou, veio e parou do nosso lado. E aí falou assim, poxa, vocês estão olhando a paisagem daqui? Aqui é o lugar mais feio para olhar a paisagem. Vem comigo que eu vou mostrar o melhor lugar. E saiu. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, bom, vamos seguir ele, vamos lá. Ele foi entrando nos bequinhos, num zigue-zague, numas ruazinhas, começou a subir um morro e foi. Ele chegou num baita de um castelo em cima da montanha, com uma vista maravilhosa de toda a orla de Nice. Aí ele olhou pra gente, agora sim vocês têm uma vista boa, buzinou e foi embora. Ele nos proporcionou uma coisa sem pedir nada em troca, simplesmente pela paixão pelo motociclismo. E aí foi engraçado, né? Porque descemos, atravessamos Nice, aquela região toda educada, aquele trânsito lindo, maravilhoso. Entramos em Mônaco, entramos no túnel onde tem a Fórmula 1 e entramos em Sanremo. Cruzou a divisa com a Itália, aquele monte de lambreta, trânsito, aquele pessoal falando alto, com a mão para fora, tudo. Estávamos vindo com aquela educação do trânsito de Nice, de Mônaco, mas aí não teve jeito, né? O pessoal de lambreta atravessando, subia a calçada e descia. Aí ligamos o módulo cachorro louco, entramos também no corredor e conseguimos atravessar aquele trânsito maluco, caótico daquela região da Itália. Mas também nem sempre esse negócio de viajar sem planejamento deu certo. Uma vez estávamos passando pela estrada mais bonita da Áustria, num lugar que se chama Grossglockner. Atravessamos a montanha e começamos a descer sentido Villach, uma pequena cidade nos Alpes austríacos. Paramos no restaurante para tomar um café e aproveitar também para consultar um hotel. Mas achamos estranho que estavam todos lotados. Outra coisa também que nós tínhamos estranhado muito a quantidade de moto durante o dia inteiro passando por nós. Chegamos em Villach no final da tarde, já escurecendo, e paramos numa pizzaria. E na pizzaria perguntamos, né, se ele tinha alguma dica de hotel, algum lugar para a gente ficar. Vocês não repararam a quantidade de moto aqui na cidade? Não, até que nós reparamos, sim. Pois é, nesse final de semana está acontecendo aqui um encontro europeu de motociclistas. Vocês não vão encontrar lugar para dormir em lugar nenhum. Aí ficamos preocupados. Não tinha o que fazer, o restaurante fechou. A solução que encontramos foi bater de hotel em hotel para ver se achávamos um lugar para ficar. E nada, o primeiro hotel lotado. Sem contar o fato de uma lebre ter cruzado na frente da moto e quase me derrubado. Mas isso ia acontecer mais para frente. Parei no acostamento, olhei do outro lado, vi uma luz, parecia um hotel, falei, vamos lá, né? Nesse ponto que eu estava, o acostamento ele era nivelado com a pista. Aí fiz o retorno e fui entrar no acostamento do outro lado. Só que o acostamento do outro lado não era nivelado com a pista, ele tinha um degrau de mais ou menos uns 5 centímetros. Do jeito que a roda dianteira entrou, a moto tombou e caiu. Aí foi Emerson para um lado, moto para o outro. Foi aquela preocupação, levanta a moto, machucou, não, tá tudo bem. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos parar no primeiro posto de gasolina e lá vamos ver o que nós vamos fazer. A uns 5 km para frente tinha um posto, paramos lá. Aí fui lá e conversei com a menina, né? Falei assim, poxa, o posto de gasolina é 24 horas? É. Aí eu vi do lado assim aquele lounge com um sofazinho e tal. Falei assim, tem algum problema se nós ficarmos aqui? Porque com esse encontro que está tendo aqui de motociclismo, nós não estamos achando hotel, tudo. Eu falei, não, vocês podem ficar aí, não tem problema. Olha, encostamos naquele sofá lá e naquele dorme, acorda, ficamos lá até 5 da manhã. 5 da manhã subimos nas motos e seguimos nossa viagem, né? Aí mais uns 30 quilômetros cruzamos com a divisa com a Itália, paramos num café. Aí veio a mama, né, toda preocupada, cosa fora em questo freddo com as máquinas, viene qui. Aí entramos lá, ela fez um chocolate quente, mais aquele pãozinho, mais um brioche, mais isso e mais aquilo. Enquanto nós não estivéssemos bem alimentados e aquecidos, ela não deixou a gente ir embora. Lógico, como toda mama italiana, né? Então era umas 7 da manhã, caímos na estrada de volta com o sol nascendo bem na frente da viseira, assim. Um sono, um frio, devia estar menos 2 graus mais ou menos. Mas aquele sono bravo e o sol batendo na viseira, aí eu abri a viseira para ver se entrava um pouquinho de vento para acordar. Veio aquele vento gelado, fechei a viseira, aí a viseira embaçou, aí com aquele sol batendo, olha, não foi fácil. Eu acho que de toda essa minha vida de moto, foi o trecho mais comprido que eu tive que passar. Chegamos no hotelzinho lá, até onde eu me lembro, eu acho que eu deitei de roupa e tudo em cima da cama e desliguei. Recentemente, numa travessia que fizemos, fomos daqui
para o Atacama, do Atacama descemos para Santiago e na volta escolhemos cruzar no Passo de los Libertadores. Na subida começou uma garoa. Essa garoa, conforme foi batendo na bolha da moto, começou a congelar. A temperatura que estava em Santiago, em torno de 5 graus, já tinha caído para 0. Conforme nós fomos ganhando altitude, aquelas gotas começaram a virar neve e de neve gelo, né? A temperatura caiu para -7. O que me deixou mais preocupado foi quando eu vi um caminhão tracionando e sem aderência, voltando para trás, né? Aquilo me deixou preocupado. Daí para frente, moto ereta, o maior cuidado possível e velocidade a mínima possível. Aí chegamos bem na fronteira, uma baita fila, e nevando pra caramba, todo mundo no carro, com ar quente, musiquinha ligada, e a gente lá congelando com aquela nevasca caindo em cima. Mas se você acha que eu tava achando ruim, eu tava adorando. Esses acontecimentos que a natureza nos proporciona são indescritíveis. Bom, quem está na estrada tem muita história. Se eu for contar todas as histórias, esse vídeo aqui vai se tornar um longa-metragem. E assim vem acontecendo em todos os passeios que eu faço. Essa paixão pelas duas rodas começou há muito tempo. E tão cedo não vai acabar. E espero que o dos próximos seja com vocês.